capítulo 2, a partir do verso de número 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Correu a notícia que Jesus estava na casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, tome o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos e te louvamos. Te louvamos, Senhor, por esse momento de louvor que nós tivemos, momento de dizer que nós reconhecemos que o teu amor é um amor infinito para conosco, Senhor. E o Senhor já deu claras demonstrações disso para nós, que o Senhor nos ama, Pai. Então eu peço nesse momento que a tua mão poderosa seja sobre nós e que essa palavra venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades nesta noite. Assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, e você pode se assentar dando um glória a Deus. Amém? Irmãos, novamente nós chegamos a um texto que vai trazer muitas verdades para nós, muita reflexão para a nossa vida. Vai trazer certeza, sim, de que Jesus tem o poder de curar, tem o poder de transformar, de libertar, sim, mas vai trazer também reflexão para o nosso coração. Amém? A palavra do Senhor diz que Jesus está em Cafarnaum, na casa dele, onde ele habitava, onde ele morava. E a notícia correu que Jesus estava na casa. Irmãos, e isso está faltando muito para nós hoje. É nós espalharmos boas notícias. Espalharmos boas... Irmão, você percebe que má notícia chega assim para a gente, ó. Hoje ainda chega mais rápido, né? Antigamente chegava no bilhete, na carta, no sinal de fumaça. Hoje não. Hoje má notícia chega pela... De repente chega lá, faz um barulhinho de mensagem, chegou lá no seu celular, e de repente é uma má notícia que chega lá. E parece que as pessoas têm prazer em dar má notícia para a gente. E quando é uma boa notícia, quando é algo para compartilhar com a gente, que vai nos alegrar, que vai nos abençoar, que vai acrescentar nossa fé, que vai nos fortalecer, parece que essa notícia vem, sabe? Para vir má notícia, vem rapidinho, já entra na sua caixa de mensagem lá. Para vir, parece que ela está vindo em cima de uma tartaruga. Boa notícia. E aqui a palavra do Senhor diz que a notícia que Jesus estava na casa correu.
A notícia foi difundida, foi propagada, olha, Jesus está na casa. E a gente sabe, irmãos, que aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, vidas são transformadas. Aonde Jesus está, a cura vem, a cura chega. Irmãos, e nós somos esses arautos de boas notícias. Irmão, você é um arauto de boa notícia, de boa... Você sabe o significado da palavra evangelho? Alguém sabe? O que é evangelho? Evangelho são boas novas, boas notícias. Esse é o evangelho são boas notícias, é você chegar e entregar para a pessoa uma notícia que pode mudar a vida dela. Irmãos, nós temos que fazer isso. Lá naquela época, no período de Jesus, alguém saiu falando, olha, Jesus está na casa. Jesus está na casa, ei, e a notícia correu por todo aquele lugar, e a palavra de Deus diz que uma multidão se aglomerou na frente da casa. E sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Jesus continua o mesmo. Jesus continua o mesmo, Jesus continua suficiente. Você percebe aqui, ó, irmãos, Jesus aqui, ó, atraiu uma multidão de pessoas. Por quê? Porque essa multidão entendeu que Jesus é o suficiente. Não precisa ter mais nada além de Jesus. O problema dessa geração, desse tempo, irmãos, que é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e o entretenimento. É Jesus e o evento. E nós perdemos essa percepção de saber que Jesus é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Irmãos, olha o salmista. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é suficiente. Jesus é suficiente para mim e para você, assim como Ele foi suficiente para essa multidão. E uma multidão se aglomerou na porta da casa de Jesus. E aí alguns homens trouxeram um paralítico. E com certeza tentaram chegar até Jesus pelos modos convencionais, que muitas vezes não vão funcionar. Muitas vezes não vão funcionar. Eles tentaram entrar por onde? Pela porta. Mas quando eles perceberam, irmãos, que a porta estava obstruída, que a porta estava interditada, eles não voltaram para casa frustrados dizendo, poxa vida, eu não consegui ver Jesus, eu vou desistir, gente, não tem como entrar. Outro dia, quem sabe a gente traz ele de volta aqui, uma outra oportunidade. Mas irmãos, e se não houver essa outra oportunidade? E se essa oportunidade nunca mais vier, nunca mais bater a nossa porta? Então sabe o que eu estou pregando para você? Irmão, você sabe, Jesus está na casa, amém? Como que você pode afirmar isso, pastor? Não sou eu que afirmo, não. É a palavra de Deus que diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Palavra do próprio Jesus. Ele estava indo para ser assunto aos céus. Os discípulos talvez olhando com aquela cara de frustrado, dizendo, e agora? O que vai acontecer conosco, Senhor? O Senhor não vai estar mais na casa? Irmãos, era como se ele dissesse assim, em corpo presente, não mais, mas em espírito, eu nunca vou abandonar vocês. Ei, irmão, Jesus nunca nos abandonou. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus está na casa. Então aproveita que Jesus está na casa. Aproveita que hoje é o dia oportuno. Para quê, pastor? Para tudo, irmão. É o dia oportuno para alcançar Ele, para chegar nele, para tocar nele, para sentir Ele, para ouvir Ele, para se aproximar dEle. Mas e se a multidão atrapalhar, pastor? E se a multidão distrair? E se a multidão não permitir que eu chegue? Então crie uma outra maneira.
Crie uma outra maneira. A multidão não pode ser um empecilho para nós. A multidão não pode nos impedir de chegar até Jesus. A multidão não pode impedir que nos aproximemos dele, que cheguemos até ele. E a multidão pode significar tanta coisa hoje, irmão. Uma das que eu citei para vocês na abertura do culto. Infelizmente, as distrações podem ser equiparado, pode ser relacionado à multidão. É algo que impediu deles chegarem até Jesus. E tudo o que impede a gente de chegar até Jesus pode ser comparado à multidão que impediu que aqueles homens chegassem até Jesus naquela oportunidade. Ainda bem, irmãos, que eles não foram conformados com a situação. E é isso que eu quero pregar para você nessa noite. Irmãos, não se conforme em não ver Jesus, em não sentir Jesus, em não se aproximar de Jesus, em não tocar em Jesus. Não se conforme. Irmãos, cada culto que nós chegamos aqui, ou até mesmo na nossa casa, irmãos, talvez lá na sua casa, você tenha a oportunidade de tocar no Senhor, mas parece que alguma multidão rouba, essa multidão muitas vezes tira a gente do foco. São multidões de coisas que podem tentar atrapalhar a gente. Marta e Maria, por exemplo, uma delas queria se aproximar o máximo que ela podia de Jesus. A outra tinha uma multidão na frente dela. Multidão do quê? De trabalho. Pastor, não é mais para eu trabalhar? Claro que é, irmãos. Mas aquilo que eu falei no começo, separa um tempo de qualidade para o Senhor. Separa um tempo de qualidade. Irmãos, tira um tempinho de devocional na sua casa. Tira um tempinho de leitura de Bíblia. Tira um tempinho no horário do teu almoço. Irmãos, não tem mais desculpa, não dá para a gente usar como desculpa, eu não tenho tempo. Irmãos, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para sentar na frente da televisão, a gente tem tempo para ficar com o celular na mão, assistindo coisa, rindo. Isso não é errado, irmão, não é errado, eu também faço. Mas, irmãos, tire um tempo de leitura da palavra, tire um tempo de oração, tire um tempo de meditação, tire um tempo para Deus durante o dia. São 24 horas. É impossível a gente falar assim, eu não orei hoje porque eu não tive tempo. Eu não li um versículo da Bíblia porque eu não tive tempo. Irmãos, não tem mais como nós... Não, isso aí não serve mais como desculpa para nós. Não dá mais para usar isso. A gente tira tempo para tudo nessa vida. Para tudo nós arrumamos um tempo. Para tudo nós conseguimos tempo. E para Deus muitas vezes a gente consegue o quê? Desculpas. E ainda muitas vezes esfarrapadas. Não dá mais para a gente dizer, eu não fiz porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Não, a gente não ora porque a gente não tem vontade. A gente não lê a Bíblia porque a gente não tem vontade. E isso está enfraquecendo, está matando a fé das pessoas. Está nos afastando do Senhor. Aqueles homens chegaram, uma multidão está na porta. E eles tentaram, evidentemente que eles chegaram, a intenção deles era o mais fácil que eles podiam. E muitas vezes, irmãos, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil você chegar. E Jesus nunca prometeu facilidade mesmo, irmão. Pelo contrário, ele falou, não vai ser com dificuldade. Às vezes é com esforço. O reino de Deus é tomado pelo esforço. A Bíblia diz, olha, é tomado à força. O reino é tomado à força. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Olha que coisa linda. Não vai chegar com facilidade, irmãos. Não vai chegar. É como eu falei a respeito das virgens, das 10 virgens, das prudentes e das loucas.
A reserva, irmão, a reserva não vai chegar. Você não vai conseguir a sua reserva de azeite emprestando de outro. Unção, irmãos, a gente não compra na prateleira do supermercado. Unção a gente não compra na loja de departamento, na conveniência. A gente não compra. Unção, irmãos, requer esforço, requer sacrifício, requer busca. Mas se serve de alento para o meu e para o teu coração, unção serve para 3 coisas. Para quê, pastor? Para a gente ser o que nunca seria, chegar aonde nunca chegaria e ter o que nós nunca teríamos. Se esforça, busca. Não permita que multidões paralisem você, nos paralisem. Quando eles perceberam que não dava para ir pelo modo convencional, o que eles fizeram? Vamos por cima. Vamos por cima. Abriram o telhado e abriram certinho onde Jesus estava e desceram aquele homem. E colocaram aquele homem na presença de Jesus. Você percebe algo, irmãos? Amigo de verdade leva a gente para a presença de Jesus. Não, vou falar de novo, irmão. Amigo de verdade traz o outro para a presença de Jesus. Você tem um amigo lá que você ama, que você fala, não, esse é meu amigo. Então traz ele para a presença de Jesus. Por quê? Porque amigo de verdade leva o outro amigo para Jesus. Levaram na presença de Jesus. E quando Jesus vê o esforço daqueles homens, a palavra do Senhor vai dizer, verso de número 5, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Você percebe isso? Você percebe que antes de Jesus curar o exterior, ele cura o interior. Olha que coisa linda. Ele foi porque ele não andava, e Jesus falou, filho, os teus pecados já estão perdoados. A fé faz isso. A fé faz isso. E aí, então, a partir disso, a palavra do Senhor diz que alguns escribas que estavam assentados, estavam arrazoando, reclamando, murmurando a respeito daquilo que ouviram Jesus falar. Irmão, manifestação de Jesus edifica quem quer ser edificado, ilumina quem quer ser iluminado, alcança quem quer ser alcançado, conforta quem precisa ser confortado, mas aborrece aqueles que não querem nada disso. Constrange. Nossa, que exagero! Vai para o culto de novo? Vai para a igreja outra vez? Vai para o evento novamente? A presença de Jesus só conforta, só aquece, só ilumina aqueles que querem tudo isso. Quem não quer, irmãos, vai ser constrangido pela presença de Jesus. E os escribas estavam lá e diziam, quem é este para perdoar pecado? Não é só Deus que perdoa pecado? Aí Jesus vai declarar, vai falar, para que vocês saibam que o Filho de Deus, tem o poder na terra de perdoar pecados. O que é mais fácil eu dizer para ele? Perdoados estão os seus pecados? Por quê? Porque não dá para ver. Não? Jesus falou para ele, seus pecados estão perdoados, mas ninguém viu se os pecados foram perdoados ou não foi. Então era o que Jesus estava tentando dizer. O que é mais fácil? Eu dizer para ele, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, levante, tome a tua cama e ande? Olha só que coisa. Jesus fala assim, é prova que vocês querem? Então tá bom. Filho, levante, tome a tua cama e ande. As juntas se fortaleceram. Os pés atrofiados ganharam massa, ganharam
ossos, as pernas fracas foram fortalecidas, o ânimo foi fortalecido. Ei, irmão, estou pregando para você nessa noite. Não tem nenhum aleijado aqui fisicamente, mas muitas vezes a gente pode estar, irmãos, atrofiado espiritualmente, a gente pode estar paralisado espiritualmente. Então a palavra sendo liberada para você nessa noite hoje: levante, levante, tome a tua cama e ande. Que toda essa paralisia espiritual que muitas vezes pode estar prendendo você, pode estar segurando você, hoje vai ser quebrado e tirado em nome de Jesus, e você vai levantar e vai andar e vai prosseguir na presença do Senhor. Aleluia, Pai. Muitas vezes a gente, irmãos, tem pessoas que não entendem. Eu não tenho nenhuma paralisia, pastor. Estou bem, estou perfeito. Eu estou andando. Não tenho nenhuma. Mas, irmãos, tem hora que a gente tem que espiritualizar. Para a gente entender o que a palavra de Deus está falando, a gente tem que espiritualizar. Porque muitas vezes tem pessoas que talvez entrem aqui paralítico de verdade, com muleta, numa cadeira de roda e tal, e se for da vontade do Senhor, Ele tem o poder de mandar levantar e ir embora andando. Mas, irmãos, quantas pessoas estão paralisadas espiritualmente, estão atrofiados espiritualmente, estão, sabe, irmãos, travados espiritualmente, parados. E o Senhor tem o poder de destravar, sabe, irmãos, de libertar. E eu vejo algo assim que eu vibrei quando eu percebi. Levante, tome a tua cama e vá embora. Rapidinho ele levantou e foi embora. Você percebe algo aqui que eu percebi, que talvez passou despercebido por você, mas por mim não? Quando foi para ele entrar, a porta estava obstruída. Mas depois que Jesus opera um milagre, todo mundo abriu caminho para ele passar. Você percebe isso? Ele não teve que sair pelo telhado. Ele saiu caminhando por onde ele não conseguiu entrar. Ei, irmão, olha só o que eu estou pregando para você, desvenda comigo. Na hora para chegar até Jesus é uma luta, irmão. É uma luta, é uma dificuldade. As pessoas não percebem isso. Irmãos, para sair é assim, para entrar é uma vida. Do mesmo modo que você pode falar a respeito das coisas boas, você também pode fazer um paralelo com coisa ruim. Do mesmo modo, para entrar foi uma dificuldade, para sair foi fácil. E perceba isso, você vai lembrar, se você olhar do lado, você vai falar, é verdade, viu? Como deu trabalho para eu trazer aquela vida para cá, para a presença de Jesus. E como que saiu tão rápido. Você percebe isso? Aqui, a saída dele foi uma bênção. Por quê? Porque ele saiu caminhando. E a multidão que estava obstruindo dele chegar até Jesus, depois que Jesus se manifestou na vida dele, irmãos, caminhos se abrem para a gente depois que Jesus se manifesta na vida da gente. Portas se abrem, vou falar de novo, caminhos se abrem, portas se abrem, sabe, irmãos, as coisas que não estavam acontecendo acontecem. Depois que Jesus se manifesta é assim, mas até Jesus se manifestar é uma dificuldade. Mas a gente pode fazer um paralelo a respeito disso aqui. Para chegar até Jesus foi uma dificuldade, para sair foi rápido. E se a gente fechar os olhos, ou se a gente olhar para o lado, a gente vai lembrar de pessoas que foi uma vida para entrar, mas foi assim para sair. Um sacrifício para entrar. Quantos convites foi feito? Quanto joelho no chão foi orado, foi clamado para ver. E aí qualquer coisa tirou da presença.
Irmãos, que fiquemos com a parte boa dessa ministração. Que portas realmente se abram para nós, depois de nós encontrarmos Jesus, depois de nós sentirmos Jesus, depois de nós tocarmos em Jesus. Que portas realmente se abram para nós. Todo mundo ficou assim, ó, pasmo de ver. Nunca vimos algo assim. Talvez nesse dia aqui até alguns escribas que estavam lá, talvez mudaram o pensamento a respeito de Jesus. Se tem algo que eu queria que vocês gravassem, mesmo nesta noite, não permitam que multidões impeçam com que a gente chegue até Jesus. Inventa um caminho, cria uma maneira, cria um horário, cria um hábito. Cria. Pastor, eu vou ter que fazer um remanejamento aqui para eu conseguir chegar até Jesus. Faz esse remanejamento. Ó, pastor, eu vou ter que enxugar isso aqui, eu vou ter que mexer nesse horário aqui, porque esse horário aqui eu fazia isso e aqui eu fazia... Irmão, faz. Só não permita que multidões te impeçam de chegar até Jesus. Crie alternativas. Crie os caminhos. Foi o que esses homens, esses pregadores do telhado, irmãos, eu chamo esses homens aqui de pregadores do telhado. Foi o que esses pregadores do telhado fizeram. Eles arrumaram um jeito. Irmãos, arruma um jeito. Arruma um tempo. Cria um tempo, cria uma situação. Mas não deixem de chegar até Jesus. Amém? Se coloque em pé no teu lugar, por favor.